Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react. Mas antes de começar, deixa eu fazer uma coisa pra tu. Eu tenho um canal de rap, de música, de anime, isso mesmo. Lancei lá raps recentemente. Vai na primeira descrição, dá uma conferida lá, porque estamos na meta de 1K. Estamos rumo a 1K, então ó, se você gosta de rap, de anime, só vai na primeira descrição, confere o último som que eu lancei. Se gostar, escreve lá pra gente bater essa meta de 1K, tá bom? Vamos aqui reagir a outro vídeo do canal Psicologia dos Animes. Vamos agora reagir a Nagi, o gênio desmotivado. Psicologia Brolock. Já. Vamos ver aqui, ó. O sucesso de nossos esforços não depende tanto dos esforços, mas sim de nosso motivo para fazê-lo. O sucesso de nossos esforços não depende tanto dos esforços, mas sim de nosso motivo para fazê-lo. Então vamos ver aqui. É o Denis, alguma coisa aí. Eu sou o Rafael, psicólogo, e o Nagi é o mestre de Blue Lock, sem o esforço do Leonel. Hoje a reflexão é sobre Nagi Seishiro. Tem spoiler de todo o anime de Blue Lock. Vamos lá. Muito mais personal, o melhor, o melhor. Um dos jogadores mais habilidosos desse anime, que consegue dominar a bola independente de como ela vem, que consegue chutar ou finalizar de qualquer lugar do campo, e também ali quem faz os gols mais bonitos do anime. Pra mim, o Nagi é o jogador perfeito pro ambiente que Blue Lock procura. Gênio, solitário, que busca acima de tudo o bem de si mesmo e os prazeres que os comportamentos podem proporcionar a ele em si. Por isso que pra mim, ele é o jogador egoísta perfeito nesse universo. Mas aí vem um grande ponto. Ele tem toda essa habilidade sem de fato treinar. Pior ainda, sem motivação alguma. Nagi é o Messi ou o Neymar do mundo de Blue Lock, gênios do futebol que tem um talento natural. Só que diferente dos dois, Nagi não tem motivação pra fazer isso. Ele nem precisa treinar muito. E mesmo assim já tá na frente de muitos outros jogadores, mais até que do personagem principal. O Nagi é um gênio natural. Imagina ele treinando igual os outros, fazendo escolinha e tudo mais. Imagina. Só não vai ser melhor do que o protagonista, né? Porque é o protagonista, né? Tá ligado? E o protagonista sempre deixa aquela pulga atrás da orelha de todos os personagens, né? Deixa aquele motivacional de você querer superar ele, porque é o protagonista, tá ligado? É o protagonista, não tem pra onde. O Izag é o protagonista, tá ligado? Mas isso que ele falou é verdade, ele é até melhor, eu acho ele melhor do que o Izag. Mas todos sabemos, né, que o Izag é o protagonista. Estudos mostram que a atividade física regular pode aumentar o tamanho do hipocampo, que é uma parte do cérebro fortemente ligada à aprendizagem e à memória. Outros estudos mostraram que a atividade física regular tem benefícios cerebrais em todas as fases da vida. Ou seja, para a genialidade do Nagi, o exercício físico, jogar futebol é um deles, poderia aumentar mais ainda suas capacidades cognitivas. E muito antes ele nem gostava de futebol, ele nem conhece ali os grandes jogadores de futebol atuais, ele nem assistiu os jogos. Nagi foi colocado nesse universo do futebol por um amigo, e esse é um ponto importante. Seu amigo Rel, ali na época da escola, descobriu o talento dele do nada. Imaginou um potencial para aquele garoto, mesmo ele nunca tendo jogado futebol na vida. O difícil era motivar esse garoto, visto que o maior sonho dele era não fazer nada, não trabalhar. Tudo para o Nagi se torna chato de alguma forma. É como se tudo fosse entediante para ele. E nesse dia que o Rel descobre a habilidade do Nagi, que os dois começam a amizade, com o Nagi também pedindo dinheiro para ele, né? Nagi, na verdade, tem um comportamento de profunda preguiça. Basicamente, estamos sendo preguiçosos se há algo que devemos fazer, mas estamos relutantes em fazer por causa do esforço envolvido. E com isso fazemos isso mal, ou fazemos algo menos extenuante ou menos chato, ou apenas permanecemos ociosos, como é o caso do Nagi. Em outras palavras, estamos sendo preguiçosos se nossa motivação para nos poupar esforços supera nossa motivação para fazer a coisa certa, melhor ou esperada, entende? Então quando você sente preguiça, tem um sistema ali lutando dentro de você, que poderia ser também uma profunda sensação de tédio. O tédio é uma condição psicológica que reflete uma situação da vida real
emocional em que não estamos envolvidos pela atividade que estamos realizando ou pelo ambiente que nos rodeia. Quando nos sentimos entediados, o tempo geralmente passa devagar e temos uma enorme dificuldade em manter o foco. Em 1960, o escritor italiano Alberto Moravia publicou seu romance intitulado Tédio. Segundo Dino, o protagonista da história, o tédio não é simplesmente o oposto da diversão. Ele fala: o sentimento de tédio se origina para mim em um sentido de uma realidade que é insuficiente ou de qualquer forma incapaz de me convencer de sua própria existência efetiva. Em essência, o que o Dino experimenta é um completo fracasso em estabelecer dimensões significativas com a realidade que o rodeia. E é o que o Nag parece sentir também. E tudo que envolve esforço pro Nag faz ele não se animar com aquilo. Nag não é automotivado, não tem aquela motivação intrínseca. Por isso que o Urel tem que puxar ele para o futebol. E o Nag é movido por essa promessa de sentir que vai ter prazer ou algum benefício em praticar esse esporte. No começo ali, totalmente empurrado pelo Urel, o Nag faz as coisas dentro de campo esperando uma ordem de seu amigo. Na verdade, um é meio que dependente do outro. Ambos dependentes emocionalmente um do outro de formas distintas. Nag, por exemplo, sempre fica esperando indicações e sugestões do Urel, do que ele tem que fazer no campo. E o seu amigo coloca muita expectativa nele. O Urel, inclusive, mostra mais dependência ainda do que o Nag, já que ele faz tudo para o seu amigo continuar jogando com ele. Então carrega ele nas costas porque ele tem preguiça de andar, preguiça de comer e, obviamente, de jogar futebol. Para o Urel, a presença do Nag tinha trazido um novo significado para ele. E ele não queria perder isso. E para o Nag, o Urel é alguém que está dando uma nova visão para a vida dele, tirando ele da preguiça. Embora a preguiça pareça ter estado conosco desde nossos primeiros ancestrais, essa falta de inclinação à atividade não se limita aos seres humanos. Em vez disso, de mamíferos maiores, como o Homo sapiens, até o reino animal, até pequenos insetos, alguns organismos se comportam de forma mais preguiçosa do que seus pares. Todos nós já sentimos preguiça em algum momento. Uma coisa é sentir, outra coisa é dar voz a esse comportamento, como acontece com o Nag. O cérebro das pessoas que são mais propensas ao tédio reagem diferente em relação às pessoas que são menos propensas a sentir o tédio. O pesquisador Sami Peroni e seus colegas descobriram isso em um estudo. Entre suas descobertas, aqueles que experimentam o tédio com maior frequência tendem a ter mais ansiedade e são mais propensos à depressão. E também que a grande diferença entre as pessoas que sentem muito tédio e as que sentem menos é como elas reagem a uma situação chata. Ou seja, a reação da pessoa ao tédio faz total diferença. Ou seja, fazer coisas que o mantenham engajado, em vez de se concentrar em quão entediado você está, é de fato útil. Coisa que o Nag está fazendo agora. Estudos em neurociência respaldam isso. Uma delas trazida no magistral livro do Dr. Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. A pesquisa cognitiva indica que o comportamento preguiçoso visível que vemos do lado de fora é espelhado pelo pensamento preguiçoso do lado de dentro. Até mesmo nossos cérebros são preguiçosos. Nossos cérebros, de fato, se esforçam invisivelmente para amenizar o esforço cognitivo durante o dia, usando heurísticas subconscientes, vieses e atalhos mentais, apesar dos problemas, erros e conflitos muitas vezes causados pelo pensamento preguiçoso. É um mecanismo ali de poupar energia. O Nag simplesmente não gosta de treinar, tanto quando ele tem que treinar, o pessoal reclama que ele treina pouco. Não é de um gaúcho, né? O problema é que a preguiça causa danos na gente. Para ser mais específico, a preguiça pode gerar uma inatividade física que contribui para mais de 40 doenças crônicas. Então o Nag tem esse comportamento exagerado de preguiça, mas por detrás de uma preguiça tem ali uma desmotivação. Na verdade, ele é bastante desmotivado, até mesmo com as questões que ele gosta. E mesmo ele tendo sucesso no futebol, ele no começo ali não tem muita motivação para ir além. Porque pelo fato de ele ser um gênio, ter muita habilidade, ele consegue ir vencendo e atingindo os objetivos sem treinar. Isso de alguma forma vai minando a vontade dele de treinar. Só que esse esporte vai trazer novos conceitos para ele. O Nag é inteligente. Imagina você calcular de forma inconsciente o peso da bola, a pressão que você deve exercer no seu pé para você dominar ela, tudo isso de forma rápida. O Nag faz isso muito bem. O pesquisador Todd McRoy liderou um estudo onde eles acharam uma correlação inversa entre o alto QI e o tédio. Pessoas com o QI mais alto costumam sentir menos tédio. Qual o motivo disso? Elas costumam ficar mais imersas em seus próprios pensamentos, fazem isso com maior facilidade e isso por si só já estimula e motiva a pessoa. Já as pessoas com um menor QI precisariam realizar um maior número de atividades que de alguma forma orientam sua atenção para preencher seu dia e estimular suas atividades. Então alguém na mesma situação do Nag, sentindo-se desmotivado com tudo, poderia ter algum outro tipo de questão a ser tratada. Teria que entender de onde vem essa apatia, essa desmotivação. A partida que ele perde pro Izag é uma partida intensa e ele fala pro El que o futebol é até legal. Naquele momento ele sente um pouco de motivação. Ele começava a criar um estímulo ali para se esforçar, percebendo que o seu objetivo final não seria atingido se ele continuasse da mesma maneira. Como o famoso escritor Stephen King costumava dizer, o que separa o indivíduo talentoso do bem-sucedido é muito trabalho duro. Estudos como o do pesquisador Anders Ericsson mostram que o trabalho duro, ou seja, a prática intencional e focada, pode ofuscar a capacidade inata em muitas áreas diferentes da nossa vida. Nag basicamente se vê sem escolha, a não ser ir atrás, se esforçar para atingir o seu objetivo. E o que motiva ele em um determinado momento é justamente ele não querer sentir o fracasso novamente,
que ele tinha sentido por ter perdido a partida anterior, por ter perdido pro Izagi. E o contexto desse personagem é isso. Ele vai descobrindo novas sensações por se esforçar. Primeiro ele começa a descobrir uma nova fonte de motivação, que é o futebol, e depois sente a frustração por ver o seu esforço não ser recompensado quando ele perde. E isso mexe com ele. E o objetivo dele é justamente entender isso. E essa busca dele que faz ele se separar do Rel, mostrando que ele não se importava também muito com a amizade dele. Não é que ele não se importava, ele tava pensando primeiro nele. Basicamente isso. Egoísmo reina nesse anime, né? O que deixa o Rel muito chateado e bastante obcecado com essa situação. A relação de amizade entre os dois é algo bem complicado. Então ele tira o Rel do foco e coloca esse foco no Izagi. Alguém não tão habilidoso quanto ele, mas bastante motivado. Ele percebe que o Izagi tá evoluindo rapidamente. E ele foi para o time dele porque ele acreditava que isso poderia fazer ele evoluir mais como jogador. E fazer ele gostar mais ainda de futebol, talvez. Inclusive o Nagi começa a colocar uma pressão até no Izagi para ele não desistir. Não porque ele queria ajudar o Izagi, mas porque ele acabou de depositar muita confiança em alguém. Ou seja, ele mais uma vez está sendo egoísta e levando a máxima do anime pra frente. Ao mesmo tempo também, que ele mostra ali um pouco de controle sobre a própria vida. Ele começa a decidir por conta própria ao invés de esperar tudo pelo Rel. Ou seja, consequentemente, existe uma expectativa de ver a preguiça do Nagi caindo com o tempo, à medida que ele encontra mais sentido com o futebol. Tem outros fatores psicológicos que podem levar à preguiça, dentre eles o medo e a desesperança. Algumas pessoas temem se sair bem, ou não têm autoestima suficiente para se sentirem confortáveis com o fato de irem bem em alguma coisa. E a preguiça é a sua maneira de se sabotar. Outras pessoas não temem o sucesso, mas o fracasso. E a preguiça é preferível ao fracasso porque te tira da responsabilidade, criando frases como não é o que eu tenha falhado, mas sim que eu nunca tentei. Nagi nem tentava o mundo do futebol, porque ele por si só já definia isso como sendo chato e cansativo, o que provou ser o contrário quando ele começou a jogar. Algumas pessoas são preguiçosas porque entendem sua situação como sendo tão desesperadora que não podem nem começar a pensar nisso, muito menos fazer algo sobre isso. TDAH, por exemplo. O TDAH pode minar a motivação de uma pessoa absurdamente, visto que ele causa alguns déficits na função executiva. O funcionamento executivo é a capacidade de planejar, lembrar instruções e realizar tarefas até a conclusão. Se você tem TDAH, isso pode ser especialmente desafiador para você, fazendo parecer que você não tem motivação. Ou seja, existem vários fatores que poderiam estar em alguém que teria esse mesmo comportamento do Nagi. O esforço sustentado poderia ser uma saída para o Nagi. Nossa capacidade de trabalhar firme, de sustentar o esforço em qualquer tarefa, requer um sentimento de realização ou progresso ao longo do caminho e alguma confiança em nosso eventual sucesso. Você vai se esforçando, percebendo o benefício e aquilo te motiva a continuar. Com o esforço vem grandes vitórias e uma ótima sensação que aquilo acaba trazendo. Mas também com o esforço vem as expectativas quebradas. A sensação de que seu esforço não foi o suficiente. E é isso que o Nagi sentiu ali após começar a levar o futebol mais a sério. O curioso é que todo mundo queria ter as habilidades do Nagi. Já ele tem, porém não coloca o esforço necessário para melhorar como os outros. O ser humano não é simples assim. Como eu tenho observado, como eu tenho visto constantemente, as coisas na vida que são melhores para nós geralmente não vêm naturalmente. Temos que superar a resistência e os obstáculos para implementar bons hábitos e escolhas. Por muitos anos eu esperei que a vontade de ir pra academia aparecesse pra mim do nada, ou a vontade de se alimentar bem. Como a história do Nagi mostra, a vontade pode talvez nunca vir. Graças ao estímulo do seu amigo, ele criou forças para tentar encontrar novos objetivos que poderiam trazer alegria a ele. Por isso não espere até que você se sinta suficientemente motivado, pois esse momento pode nunca chegar. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Muito massa essa visão do Nagi, pô. Ele não deu spoiler aqui do mangá não, mas eu vou dar aqui, né? Ele tá jogando no Manchester City, né? E o Rel também tá, né? Então a dupla Rel e Nagi estão juntos, né, cara? E tem uma partida que ele joga com o Izagi, parece que o time dele perde, mas tem um momento lá que ele faz um gol absurdo e ele se sente o melhor jogador do mundo. Isso mesmo. Tem uma jogada lá, tem até uma imagem que ele tá assim, com os braços abertos, com a cabeça assim, abaixada assim, que ele faz um gol absurdo. Ele fez um gol no Itoshi, né? No Itoshi Rin lá, naquele gol que ele finge que chuta o ar, aí ele o Rin cai, tá ligado? Ele vai e chuta e faz um golaço, enganando o Rin e vencendo um X1 do Rin, né? As pessoas ficou impressionadas como ele conseguiu ganhar do Itoshi Rin, que Itoshi Rin é o melhor personagem do Brolock, né? Do anime, né? Porque eu não tô falando do mangá que essa parte não, né? E tipo, ele faz essa mesma jogada, só que 5 vezes mais absurdo, tá ligado? Essa mesma jogada é muita mentira. Mas ele faz um golaço, ele se sente o melhor jogador do mundo com esse gol que ele fez. E é muito incrível, tem isso até no Brolock que fala,
que nesse momento ele se sentiu o melhor jogador do mundo. Imagina se ele tiver uma motivaçãozinha aí, né? Porque parece que o motivo dele agora é querer superar o Isaac, né? Mas tipo assim, se ele se esforçasse um pouquinho, se ele treinasse como o Itoshirin ou o Barou, cara, ele ia ser um dos top 3 ali, no máximo. Top 3 ali no máximo, né? Dos jogadores do Brulock. Tirando alguns jogadores lá profissionais que são absurdos. Mas se ele tivesse a motivação e tivesse o ego que tem o Barou, tá ligado? Que o Barou ele treina, o Toshirin também se cuida muito bem. Se ele tivesse essas duas personalidades de querer ser o melhor e querer, cara, e treinasse como o Barou, cara, top 3 no máximo. No máximo ele ia ser. Ei, ele foi até um dos melhores, né? Ele foi o. Teve a parada do anime, né? Ele foi o sexto melhor jogador do Brulock. Isso mesmo, tem uma seleção lá, né? Pra escolher os times. E ele foi o sexto jogador melhor. É, papai. O primeiro foi Toshirin. Se eu não me engano, o outro foi o Shidou. Aí tem mais outros lá. E ele foi o sexto melhor jogador do Brulock. Todo. Na frente até do protagonista, você vê, né? Mas protagonista é o protagonista, né, papai? Esqueça tudo. Então é isso aí, não esquece. Primeira inscrição no meu canal de rap. Vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral conferindo pra gente bater a meta de 1K. Estamos rumo a essa meta e, pô, então só vai e confere, né, papai? Valeu e até o próximo react.